Gente, bom dia a todos. Quem está vindo pela primeira vez, eu não vi o rosto, mas eu sei que tem pessoas. Sejam bem-vindas, bem-vindos. E que a gente tenha uma manhã de boa reflexão e de paz. Como a Márcia falou, a palestra não seria eu quem faria, e sim a Laure. Mas ela, depois ela teve dengue, aí a gente fica com o organismo enfraquecido ainda, vem uma gripe, ela está numa gripe danada, e aí ontem à noite, ela me passou a mensagem ontem às 1 da tarde, mais ou menos, eu só fui ver às mais de 9 horas, então, aí eu falei, deixa eu ver o que eu vou substituir, né, alguma palestra que eu já tenha feito, porque fica mais fácil do que eu ainda fazer um planejamento, essas coisas assim. E olha como as coisas são, né? Aí eu falei, eu dei uma palestra recentemente na quinta-feira, eu vou repeti-la no domingo. São públicos diferentes, né? Eu não vou cansar a pessoa com o mesmo tema. Então fiquei tranquila, fui dormir tranquila, porque era um tema que eu já tinha dado recentemente, não precisava de muito estudo, só uma recapitulada. Mas aí parece que a espiritualidade, ela está tão presente, parece não, ela está tão presente na nossa vida, que vai assim nos direcionando, nos dando uns insights, que a gente chama de insights, mas que são intuições, né? Eu acordei assim numa madrugada, que eu nem sei que horas que era, e assim, nossa, eu não vou dar essa palestra, porque está no YouTube, então vou repetir. Sabe quando acho que você vai dormir preocupada? E realmente, falei, poxa vida, vou dar uma palestra que eu dei recentemente que está no YouTube. E hoje eu falei, eu vou levantar mais cedo, vou pesquisar. E foi assim, tudo muito corrido. Então, eu acabei decidindo por falar sobre amor. É uma palestra que eu já tinha dado, acho que em 2023 aqui, né? E tentei recapitular. Então, assim, qualquer coisinha, me interagem comigo, tá? Para facilitar aqui a minha... já que eu não estudei muito o tema, tá? Não sei se todos conhecem Joana de Ângeles, né? O espírito que acompanhou Divaldo nessa sua encarnação. Durante todos esses 98 anos de Divaldo. E ela traz assim uns ensinamentos maravilhosos. Os livros psicografados pelo Divaldo, intuídos por ela, são livros assim maravilhosos. Ela tem um entendimento psicológico de nós, humanidade, de nós, espírito, que é incrível. E eu, às vezes, leio livros da Joana e tenho dificuldade de entender por causa da grandeza do entendimento que ela passa para a gente de maneira muito psicológica. Eu até fiz um estudo dele uns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, eu fiz um estudo de um livro da Joana, que inclusive eu fiz com o Bruno Rodrigues, ele vai estar por aqui esse mês de junho. Tá? Depois eu aviso que ele é maravilhoso. Ele é psicólogo também, né? E Joana, psicóloga na espiritualidade, traz esse conhecimento, então vai ser um estudo maravilhoso, tá? E aí, sim, esse tema, a gente sempre fala que é um tema. O livro é esse aqui, tá, gente? Amor Imbatível Amor, que eu trouxe aqui algumas coisas, tá? Ele é muito longo. E eu trouxe aqui esse tema porque nós somos feitos de amor, nós caminhamos para essa realização, para ter amor em nós, um amor que não é aquele amor circunscrito que a gente fala, porque nós ainda vivemos o nosso estado de amor. Aquele amor circunscrito, não é eu amo o meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo o meu marido, eu amo a minha mulher, meu filho, minha filha, a minha melhor amiga, o meu vizinho, eu também amo o meu vizinho. Então a gente tem ainda dentro do nosso entendimento de amor um espaço muito circunscrito.
E nós não fomos criados para amar circunscritamente. Quando a gente vê os ensinamentos da doutrina espírita, a gente vai entendendo que Jesus veio para nos ensinar a amar de uma maneira muito ampla, muito plena. E essa plenitude que Jesus veio nos trazer, ele deu exemplo. Ele amou a todos, não é? Nas passagens que a gente estuda da vida de Jesus aqui, ele amou a todos indistintamente. Ele não amou a mãe dele, ele não amou o pai nem os irmãos. Ele amou a todos como se fossem todos irmãos. E às vezes eu fico pensando, será que nós temos essa capacidade de amar a todos como se todos fossem os nossos irmãos? De dar a vida, de dar o melhor de nós pelo outro. Nós ainda na nossa caminhada, a gente tem esse amor ainda, não é? Pequeno. E o amor, ele não é pequeno. Ele não se apequena. O amor, ele é grandioso. Ele se estende e ele se expande, assim como Jesus. Quando Jesus, ele curava uma pessoa, que muitos foram curados por Jesus, era o amor que cura, porque o amor cura tudo. Então a gente pode pensar, Magna, se o amor cura tudo, por que a gente adoece? Por que a gente tem doenças ainda? Porque nós ainda não amamos plenamente. Jesus não ficou doente. Ninguém ouviu na história Jesus estava gripado, né? Porque ele alcançou, dentro da sua plenitude de amor, saúde, cura, porque o amor é tudo isso. E aí, eu trazendo isso, além do livro, de algumas passagens do livro, do Evangelho também a gente traz aqui para refletir. Então, assim, eu quero a compreensão de todos e, por favor, interagem comigo para a gente estar facilitando, tá? Oi? Oi? Já que a senhora permitiu as interações, é importante entender que a Joana de Ângeles, ela pega todos os ensinamentos básicos da doutrina espírita e de outros mais que a gente viu no livro, e ela traz tudo isso para o comportamento, a nossa ação. A psicologia dela é baseada nisso, comportamento, transformação e ação. E quando ela fala amor imativo, amor, ela está se referindo àquele amor que vai além das afinidades. Porque é muito fácil amar, porque é muito que a gente tem afinidade. E está dentro da nossa cultura. O grande desafio é você exercer esse mesmo sentimento, com essa mesma intensidade, em relação àqueles que nós não temos afinidade. Então, é por isso que ela fala, amor imativo, amor que supera. Conseguiram ouvir? Sim. Eu esqueço o seu nome, Luciana. Ela resumiu o que eu não consegui, né? Obrigada pela tua contribuição. Gente, e o que ela comentou realmente é o amor estendido, expandido para todos nós. Tirar o amor do círculo das afinidades e estender esse amor para o círculo da humanidade. Então, nesse livro, aqui eu peguei do livro Homem Integral, ela fala assim, olha que certeza ela nos dá. Ela não está nos cogitando, ela não está achando, ela está nos dando a certeza. Olha, há em tudo e em todos os seres a presença do amor. Em um lugar, ele revela-se como ordem, no outro, como beleza, e, sucessivamente, harmonia, renovação, progresso, vida, sempre nos convocando à reflexão.
Então ela está falando para a gente que em tudo e em tudo há amor. Se em tudo a gente pega o tudo do que a gente vive no nosso planeta, pegamos nós em primeiro lugar, pegamos os animais em segundo lugar, pegamos plantas em segundo lugar, terceiro lugar, e a gente vê que tudo isso é manifestação do amor de Deus em nós. Então, se ela afirma que em tudo há a presença do amor, e esse amor ele não se revela de uma única forma, ele se revela de todas e de várias formas. Ela coloca que é a ordem. Olha, quando a gente vê ordem, organização, a gente vê trabalho de amor para finalizar aquela ordem, para manter. No outro, na beleza. Às vezes a gente está tão disperso da vida, procurando alguma coisa para nos preencher, e às vezes um sorriso de uma criança preenche, aquece nosso coração. É a beleza que ela fala. O amor também se manifesta por meio da beleza. A beleza de uma flor, a beleza de qualquer coisa que a gente perceba. Quando a gente fala em natureza, a flor se abrindo, a manhã raiando, o ocaso, o sol se pondo. Quantas vezes a gente não está triste e a gente vê um pôr do sol e a única coisa que a gente consegue fazer naquele momento é respirar fundamente, porque aquela beleza está nos inspirando alguma coisa que a gente ainda não sabe dentro de nós, mas essa coisa é amor que está se irradiando. Na harmonia, na renovação, tudo isso a gente encontra a presença do amor no progresso da vida, na nossa reflexão. Então a gente pode falar assim, gente, o amor ele está em tudo e em todos. É uma afirmação, e quando a gente fala é uma afirmação da Joana de Ângeles, vamos acreditar nisso, a gente não precisa acreditar nisso, mas a gente vai refletir nisso, aonde eu encontro o amor, e a gente vai encontrando esse amor nessas pequenas coisas da nossa vida. Então, ela comenta ainda no mesmo livro que o amor é o antídoto mais eficaz contra qualquer um dos males. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver discórdia, que eu leve a paz. A gente conhece essa oração de São Francisco. Se a gente ouvir com o nosso coração essa mensagem linda que Francisco deixou para nós, a gente não vai falar de outra coisa senão de amor. E esse amor que ela fala derruba qualquer barreira, qualquer dor, qualquer dissidência, qualquer guerra. E quando a gente pensa dessa forma e a gente vê o nosso planeta ainda em guerra, a gente percebe o quanto nós precisamos trazer à tona em cada um de nós esse amor que está contido aqui dentro de nós, porque nós fomos feitos com essa finalidade. A Joana de Ângeles, ela fala que o amor não é uma escolha. Amor é uma condição da humanidade, das humanidades. Então, imperemptoriamente, invariavelmente, um dia a gente vai amar de forma plena. Hoje nós amamos ainda de forma não tão plena. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, onde fala-se de amar ao próximo como a si mesmo, fala do maior mandamento. E nesse falar de maior mandamento, a lição ela é extraída de uma conversa de Jesus com Nicodemos. Na época, Nicodemos, um doutor da lei, conhecedor de tudo, das filosofias, né, de todo o conhecimento.
E ele fala assim para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Eu acho que a gente sabe qual que é, né? Que nós já estudamos isso. E Jesus responde assim para ele: amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Quando a gente lê, estuda e entende a grandeza, a intensidade do que Jesus fala para Nicodemos, aí a gente pode pensar: meu Deus, eu não tenho essa capacidade. É um amor muito além das minhas forças, amar a Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Por que às vezes a gente sente essa dificuldade? Porque a gente sente Deus ainda muito distante de nós, muito lá no alto. Nós ainda não chegamos num estágio maior de evolução, de compreensão. Porque a gente ama o que compreende. E compreender Deus dentro hoje da nossa estágio evolutivo ainda é uma caminhada que a gente precisa compreender maior. Então fica difícil a gente aplicar entendimento, esse amor, como ele fala. Mas ele fala que esse é o primeiro mandamento. E aí ele fala que o segundo é semelhante ao primeiro, que amareis o vosso próximo como a vós mesmos. E aí a gente vai encontrando caminhos de expandir esse amor e de amar de todo o nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito, amar a Deus. Porque quando a gente ama, vai amando o próximo, amando, como a Joana falou no primeiro slide aqui, a gente está amando Deus. A gente não ama a Deus, aquele ser. A gente ama a Deus quando a gente ama todos os seres. Tem uma fala de Jesus que ele comenta assim para alguém que encontra Jesus. Eu não sei como é a história para contar direito, mas a essência em si. Ele encontra Jesus e Jesus fala assim para ele, mais ou menos, tá, gente? Que quando eu estive com fome, você me deste de comer. Quando eu estive com frio, você me deste um cobertor. Quando eu estive com sede, você me deste de beber. E ele fala: mas Jesus, essa é a primeira vez que eu te vejo. Eu nunca te dei água, eu nunca te dei de comer, eu nunca te cobri no frio. O que Jesus responde para ele? Você fez sim tudo isso para mim. Quando deste, quando vestistes, quando deste de comer e deste de beber para o teu irmão. Então, se Jesus fala que ele foi cuidado, zelado nas suas necessidades, quando cada um de nós aprendeu a socorrer um irmão, a socorrer ao próprio Jesus, essa é a maneira que a gente encontra nesse nosso momento de amar a Deus, fazer pelo outro tudo aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente, porque a gente precisa amar o nosso próximo como amar a nós mesmos. E amar o nosso próximo como amar a nós mesmos é o que mesmo? É fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse com a gente. Eu gostaria de ser acolhido quando eu estiver, se um dia eu estiver ao relento. Eu gostaria de ter um prato de alimento num dia em que eu estivesse com muita fome. De ter um copo d'água no dia que eu estivesse com muita sede.
Então, se essa é a minha necessidade, é o meu querer, é o meu desejo, façamos nós aquilo que a gente quereria para nós, fazer para o outro. Esta é uma maneira que a gente encontra de ir amando ao outro, fazendo aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Mateus está assim: fazeis aos homens tudo o que querereis que eles vos façam, porque essa é uma lei, eu acabo de falar. Se é o que eu quero para mim, é o que eu posso para o outro. Tratai todos os homens da mesma forma que querereis que eles vos tratassem. Continua no mesmo capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então parece difícil a gente amar. E quando a gente percebe que amar é fazer coisas pequenas, porém boas, a gente pode dar um bom dia irradiando bondade, irradiando um sorriso, irradiando uns olhos que também sorriem. Quantas vezes na nossa vida um sorriso que alguém nos deu nos encheu de amor nosso coração? Quantas vezes uma palavra simples nos fortaleceu? Se a gente pensar que tudo isso é o amor que está envolvendo o nosso planeta, sabemos que esse planeta é governado por Jesus. E sabemos que Jesus ama, que o seu amor ele irradia sobre tudo e sobre todos. Então nós temos essa condição. E aí a gente também percebe, mas ainda existe muita dor no nosso planeta. Mas nós temos a consciência de que a gente pode, um dia, e nós vamos chegar a esse dia, de que o amor no nosso planeta, ele será pleno, como o amor que Jesus nos ensinou. Amai os vossos inimigos. Máquina, amar meu vizinho, amar a quem eu não conheço, eu ainda consigo. Mas amar o inimigo é muito difícil. Eu acho que a gente pensa isso, né? Que amar os nossos inimigos é muito difícil. Vamos ver o que Jesus fala aqui pra gente. Que amar é perdoar. Alguém que me feriu, que inimizou comigo, realmente, a gente não pode falar, eu te amo, e amar da maneira como a gente ama o nosso mais próximo, com um sentimento pleno de amor. Mas a gente pode começar a amar com amor-perdão. Porque quando a gente perdoa, a gente deixa para lá uma mágoa, um ressentimento. A gente fala, deixa. Como Jesus um dia falou, eles não sabem o que dizem. Muitas vezes, quem nos fere, quem é nosso inimigo, tornou-se nosso inimigo, muitas vezes também, como nós, não sabe o que diz. Às vezes a gente faz coisas que a gente se arrepende e a gente gostaria muito de ser perdoado por aquela mágoa que a gente causou. Então, por que a gente não relevar, né, um ressentimento, uma mágoa de uma outra pessoa? Isso é o amor, como a Joana de Ângeles falou, que a gente encontra em tudo que há e em tudo que existe. E aí o amor está contido no perdão. Então, quem perdoa, quem releva, quem deixa para lá aquela ofensa, quem dá outra face, já está caminhando para esse amor pleno que a gente busca. Em Pão Nosso tem uma lição, que é a 99, que fala com ardente amor. Então é Pedro que ele está falando assim, mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros.
Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ai, 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 eu faço umas confusões. Pera aí, gente. Tô voltando. Então, quando Pedro fala com ardente amor, com ardente caridade, ele está colocando também, gente, caridade como amor. A gente já viu o perdão. É uma atitude de amor. Caridade é a atitude de amor. Ninguém perdoa e ninguém é caridoso se não tiver amor dentro de si. E a gente vê que a gente perdoa mais facilmente do que a gente imagina. A gente faz mais caridades do que a gente imagina. É o amor já, gente, gritando dentro de nós, saltando. E ele fala, sejamos, aqui já é Emmanuel, sejamos compreensivos, pacientes, manifestemos bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou nos ensinamentos de cada dia. Mais uma reflexão para a gente, quando fala assim, o Mestre nos confiou. Sejamos pacientes para com todos aqueles que o Mestre nos confiou. Quem são esses que o Mestre nos confiou, gente? As nossas relações no nosso dia a dia, nossa família, amigos. E a gente vai aprendendo a amar, estendendo saindo desse círculo menor para um círculo maior. Não nos detenhamos na piedade teórica, busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, mas também irradia luz divina. E aí a gente pensa que quando a gente faz uma prece por alguém, quando a gente abraça uma pessoa necessitada e a gente dá no nosso abraço o melhor que a gente tem, a gente está irradiando essa luz divina. Essa luz que está dentro de nós, gente. Nada está fora de nós. E aí, Joana de Ângeles, nesse livro, ela fala que o amor é vitorioso. Não tem, ele pode ser retardado, porque cada um de nós tem o nosso tempo de aprendizado de amar. Mas todos nós um dia amaremos de forma plena. Então será a vitória. E ela fala assim, a marcha da evolução é lenta e eivada de escolhas. Por que ela fala lenta e eivada de escolhas? Porque nós estamos todos aqui, aprendendo. Eu vejo muito os rostos aqui todos, né, de nós aqui que vemos todos os domingos aqui, tem a turma que vem às quintas, então nós estamos todos buscando o mesmo entendimento, aprendendo, só que cada um, o ensinamento é o mesmo, de lá de trás Jesus ensinou a gente a amar, só que cada um de nós foi aprendendo a amar de uma forma diferente, um amou mais rapidamente, outro ainda guarda dentro de si muitas dores, muitos ressentimentos e mágoas, retardando este amor. Então é o que ela fala, ele é lento e eivado de escolhas. Para uns é fácil, para outros é mais difícil expandir amor. Então nós vamos aprendendo de uma forma devagar, mas muito plena. E isso vai também de acordo com as nossas escolhas, porque às vezes a gente fica tão preso nas nossas dores, nos nossos ressentimentos. É uma escolha. Tem pessoas que preferem viver no ressentimento do que perdoar. Fazemos as nossas escolhas. É isso que ela está falando aqui. E ela fala que a vitória do amor é o amanhecer psicológico, assim como a Luciana falou. Está dentro de nós. É o amor psicológico, é o amanhecer psicológico proporcionado pelo amor, que é uma fonte inexaurível de energias capazes de modificar todas as estruturas comportamentais do ser humano. Então, tudo isso, tá, faz parte da nossa psique. Nós somos seres espirituais
psicologicamente condicionados, elevados, criados para esta grandeza. E quando esse lado psicológico desenvolve, amanhece, cria-se dentro de nós, renova-se dentro de nós, a gente vai entendendo que nós somos uma fonte de amor, de energias, e tudo isso vai modificando o nosso comportamento. Gente, no nosso dia a dia, se a gente olhar para nós 10 anos atrás e olhar para nós hoje, a gente vê uma diferença enorme no nosso comportamento. Olha, antes eu não levava desaforo para casa. Hoje eu relevo. Olha, esta fala de Joana de Ângeles no nosso dia a dia. Não é uma fala de alguém que já está na evolução, no topo da evolução. Ela está mostrando o nosso caminhar no dia a dia, a nossa condição de saber amar, de aprender a amar, que está aqui dentro de nós, e a gente vai amando, modificando o nosso comportamento. O que eu era ontem, eu não sou mais hoje. Fala, minha flor. Então, bom dia. Bom dia. A falta de amor, ela faz a gente adoecer. Sim. Vai minando o nosso organismo. Nossa, exatamente. Mas isso daí desde que eu nasci. Mas já bem. Né? De outros tempos. De antes. Exatamente. Está doente, fica doente, por falta de amor. Das nossas escolhas ainda. Nós ainda estamos escolhendo, né, o caminho mais difícil, o caminho das pedras. Não é? Eu escolhi ficar doente. Sim, nós escolhemos as nossas atitudes. Quando a gente perdoa, a gente está tirando um peso de dentro da gente. Quando a gente ama o outro, a gente traz uma energia, saúde para todos nós, né? Então é isso mesmo. Aí ela fala de amor-terapia, é onde a gente vai se curando. A gente fala em terapia, né, Bia? Da terapia que vai ter, o encontro dos amigos aí que participam. Das pessoas que chegam. Exatamente. Terapia. É engraçado, né? Não é terapia. E aí ela fala, vamos fazer uma terapia voltada para o amor? E ela fala que esse amor-terapia é a conquista do amor, é um resultado dos processos emocionais amadurecidos, vivenciados pela conquista de nós mesmos. Frase profunda que a Joana de Ângeles traz para a gente. Mas se a gente pensar que quando a gente vai conquistando esse amor no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, são resultado dos nossos processos emocionais, do nosso amadurecimento, do nosso engrandecimento enquanto espíritos. Hoje eu sou muito diferente da Magna de antes, graças a Deus. Não é? Porque a gente amadurece. Os nossos processos emocionais, eles vão tendo, são experiências que a gente vivencia e a gente já vai fazendo os nossos escolhos. Isto é bom, isto não é bom. E o que eu quero para mim? O que a gente quer para cada um de nós? Para cada um dos nossos? O bem maior, o bom maior. E tudo isso a gente só vai entendendo quando a gente emocionalmente amadurece. Espiritualmente nós amadurecemos. A identificação dessa força, que é a amor-terapia, é tão poderosa, a identificação dessa força poderosa que é o amor, faculta a sua utilização de maneira consciente em favor de si mesmo e em favor de todas as formas vivas. Quando a gente entende que quando eu
desenvolvo, quando eu amadureço o meu amor para com o meu próximo, eu estou desenvolvendo esse amor em favor de mim mesma. Então é uma troca, é onde a gente fica são, física, emocionalmente e espiritualmente. Todo o bem que eu faço é todo o bem que eu recebo. Todo o amor que eu dou é todo o amor que eu recebo. E isso, ela fala, está em todas as formas vivas. Gente, tempos atrás, na minha infância, cachorro era cachorro, gato era gato, que a gente dava comida jogando o resto de comida lá no quintal, né? Hoje, a gente tem esses serzinhos dentro da nossa casa e a gente desenvolve um amor tão grande que às vezes a gente... E é um amor de cuidado, é um amor de zelo. E eles também desenvolvem esse amor. Quando a gente vê o nosso... E muitos deles são levados às pessoas que estão em tratamento nos hospitais, né, para colaborar. Olha o que ela está falando que é uma verdade. Muitos desses bichinhos domésticos são feitos também terapeuticamente, né? Levados em hospitais, em asilos, para se relacionar com nós, humanidade. Não é? É uma troca de amor. Então a gente tem assim tudo para a gente desenvolver amor dentro da gente. Não adianta a gente falar assim, eu não sei amar porque eu não tive amor. Porque meu pai não me deu, porque minha mãe não me deu, porque meu marido não me deu amor, porque minha mulher não me deu amor. Por isso que hoje eu não consigo amar. Gente, o amor está dentro de nós. E ele independe do externo, está aqui dentro da gente. Então, o amor é uma potência que podemos utilizá-la terapeuticamente a benefício próprio como a do próximo. Falou tudo, né? Não tem como a gente separar o amor que eu sinto quando eu dou. Esse amor, ele está dentro de mim. Quanto mais eu dou, mais eu tenho para dar. Para a gente pensar nisso. A gente vai falar assim, logo, logo essa humanidade terrena vai estar plena de amor. E começa com cada um de nós. Ela fala do amor-perdão, que eu já havia falado. Quando vejo o amor nos sentimentos, não há lugar para ressentimento. Não revidar o mal pelo mal é uma forma de amor. Não é? Magna, como é que eu vou amar meu inimigo? Perdoando. Como é que eu perdoo? Não vou lá dar o troco, a lei de Talião. Deixa, cada um tem o seu momento de maturidade espiritual, de maturidade psicológica. E com tudo isso a gente muda nosso comportamento, nossa maneira de ser. E quem eu era ontem, eu não sou mais hoje. O amor-perdão é um ato de gentileza que a pessoa se dispensa. Olha, a gente dispensa a nós. A gentileza desse amor-perdão, eu penso que eu estou dispensando para o outro, mas eu estou aqui primeiro dispensando a mim. Não se permitindo entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio. Olha que frase profunda para a gente refletir quando a gente estiver com ódio ou ressentimento de uma pessoa, porque essa pessoa nos feriu de alguma forma. É um ato de gentileza que eu me dispenso, que eu dispenso a mim mesma. Então, quando eu sou gentil comigo, quando eu estou cuidando de mim, eu não tenho meios de não estender essa gentileza e esse cuidado para com o outro. É o amor que liberta. A vigência do amor no ser humano constitui a mais alta conquista do desenvolvimento psicológico ético. Neste estágio, surge como experiência do sentimento, concretiza-se em emoções libertadoras que facultam a compreensão dos objetivos
essenciais da existência humana. Se a gente pensar em nós, não vou nem pensar 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas vamos pensar em nós primitivos. Aquele homem das cavernas, ele amava? Ele era instinto. Ele bebia, comia por instinto. Hoje a gente come e bebe por prazer, que é prazeroso fazer comida. É uma forma de amar também, né? Preparar um prato para o filho, para o irmão, para o parente. Eu amo cozinhar. Eu acho que a gente coloca amor no que a gente cozinha, no que a gente faz. Pensando lá atrás, no homem da caverna, no homem primitivo, a única coisa que ele tinha era necessidade de comer, de beber, de fazer sexo. Pronto. Como que foi desenvolvendo o amor naqueles homens brutos da caverna? Não é? O homem, a gente sabe que ele saía para caçar, para pescar. Desenvolveu muitas habilidades, não é? Como a curacidade, força, tal. E a mulher que ficava, quando ela ia dar comida para o rebento dela, ela amamentava. Quando ela bota aquele serzinho para comer, para se alimentar do peito dela, o que surgiu dentro dela, gente? Amor. Acho que não tem coisa mais linda do que uma mãe amamentando. A gente se enche de amor. E aí a gente fala para os homens, puxa vida, vocês não experimentaram isso? Vocês não sabem o que é isso? Por isso não sabem o que é amor? Aí a gente vê mais uma vez que hoje eu estou na condição de mulher e de mãe. Mulher, posso vir na encarnação seguinte homem, com as características masculinas. Mas muitos homens que estão aqui já foram mães também. Então nós estamos desenvolvendo o amor da melhor forma, de todas as maneiras que a gente possa desenvolver o nosso amor. Então, quando ela fala que é um desenvolvimento psicológico e ético e que são estágios da vida, a gente está num estágio maravilhoso, já saímos do homem primitivo e estamos aqui no homem ainda já social, que cuida do outro, que zela e que vai sentindo. Daqui a pouquinho a gente vai sentir o amor como Jesus, com certeza. O amor não tem passado, não se inquieta pelo futuro, é sempre hoje e agora. Se a gente pensar que essa é a nossa melhor oportunidade, o melhor momento de desenvolver o nosso amor, a gente encontra todas as condições para amar o nosso próximo, com um sorriso, aquele que a gente não conhece, que está lá na rua, debaixo de uma ponte, e a gente às vezes sai da nossa casa com uma marmitinha e vai lá e leva. É o amor dentro da gente gritando para que a gente pratique esse amor. Então ele está dentro da gente e a gente vai, quer queira, quer não queira, desenvolver esse amor. Então o amor ele liberta, não é? Ele não tem passado, não se inquieta. E é sempre hoje, e hoje é a nossa oportunidade de amar plenamente. Em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é o amor. É inato no ser humano esse sentimento, porque ele procede do excelso amor. Que excelso amor é esse? Por quem nós somos criados? Por esse Pai cheio de amor, que é Deus, que lá no primeiro mandamento fala para a gente amar a Ele sobre todas as coisas. Então, esse amor que procede de Deus, desse excelso amor, ele pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolve as aptidões mais elevadas do espírito, assinalando a vitória sobre as nossas paixões. Então, acho que a mensagem, meu bate-papo é esse. Obrigada pela interação. Eu só queria deixar uma reflexão, como essa leitura me trouxe a reflexão de que cada um de nós tem poder, tem dentro de si toda a capacidade
de amar, toda a capacidade de desenvolver esse amor dentro da gente. Basta a gente olhar para a gente 10 anos atrás e olhar hoje. Basta a gente olhar que às vezes a gente falou um bom dia para alguém e esse alguém nos retribuiu esse bom dia com tanto carinho e a gente fala, puxa vida, uma palavra tão simples, a gente transforma. E quando a gente se percebe capaz de transformar, a gente está colocando o nosso amor nas nossas ações, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Então, muito amor para todos nós. Uma semana cheia de amor, de reflexão e que a gente possa, gente, onde a gente for, espalhar amor. Bom domingo e boa semana. Só para a gente finalizar, vamos mais uma vez olhar para dentro de nós, canalizar esse amor que está brotando de dentro do nosso coração. Vamos pensar nos nossos, na nossa casa, envolvê-los de amor, pai, mãe, filho, irmão, esposo, esposa. Encher esse ser, esse ente querido que está na nossa casa, encher desse amor que a gente tem. Vamos também, aqueles nossos entes que já foram, deixar que esse amor que está dentro de nós alcance cada um deles. Num abraço, numa ternura, numa lembrança que nos faz feliz, que nos faz alegre. E vamos assim também expandindo esse amor, Senhor, levando ele para debaixo das pontes, para onde houver um irmão nosso, Senhor, carente. Que esse nosso amor possa aquecer seu coração, lá nos hospitais, nos presídios, nos asilos. Vamos assim aprendendo a fazer pelo nosso próximo o que a gente gostaria que o nosso próximo fizesse conosco. Que assim seja. Graças a Deus.